Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal. Tô aqui com as minhas plantinhas e hoje o assunto é sol pleno, meia sombra e sombra. No cultivo das plantas é muito importante a gente saber essas três palavrinhas mágicas para poder ter um bom desenvolvimento das suas plantas. Então a gente tem que saber do que elas gostam. Se você ficou interessado no assunto, acompanhe o vídeo. O vídeo de hoje tem tirar dúvida para quem tem dúvida a respeito de plantas cultivadas no sol pleno, a meia sombra. Começar aqui pela meia sombra. Estão na meia sombra. Aqui prega sol, o sol da manhã. O horário que eu tô gravando é de manhã cedo. Ele pega esse solzinho. Planta que significa de meia sombra, ele tem que pegar umas 4 horas de sol no início da manhã ou no início da tarde. Planta de meia sombra significa 4 horas de sol no horário mais frio do sol, ou no início da manhã ou da tarde. As orquídeas, algumas delas, não todas, né, mas eu acredito que a maioria são plantas de meia sombra. Para florescer, ela precisa dessas 4 horas de sol mais fraquinho do início da manhã ou no final da tarde. Isso significa que é uma planta de meia sombra. Essa samambaia, ela é uma planta de meia sombra. Eu cultivei ela dentro de casa, a minha enteada levou ela para o quarto e ela acabou ficando feia, ela não produziu mais folhas. Aí eu peguei ela e trouxe para cá, para fora, onde fica as orquídeas. Ela tá pegando o sol da manhã e no início da tarde. Olha só como é que ela tá. Se eu colocar essa samambaia dentro de casa e ficar um longo período lá, por mais que lá seja claro, ela não vai estar na meia sombra, ela vai estar na sombra. Agora eu vou mostrar para vocês uma plantinha lá dentro de casa, que ela está na sombra, e explicar para vocês o que significa sombra. E por último eu vou explicar o que significa sol pleno. Vamos lá? É uma Dracena Anitta. Você está vendo aqui, ó, dentro de casa. Essa aqui é minha sala de jantar. E eu coloquei ela aqui, olha só. Ela é uma planta linda. E ela gosta de... Ela se adapta tanto à meia sombra como à sombra. Então tem várias plantas que as plantas que se adaptam à meia sombra, à sombra. Só que tem outras que não. Então tudo isso a gente tem que observar. Essa aqui ela foi pro quarto também, estava feia, porque lá fica mais na sombra. Aqui na minha casa, como é bem claro, aqui na minha sala, tá todas as janelas abertas. Então ela gosta de claridade. Planta em sombra não é breu. Depois eu vou fechar aqui as cortinas e mostrar pra vocês o que não se deve, quando o ambiente não se deve ter planta. Porque toda planta, por mais sombra que ela seja, ela precisa de uma boa claridade. A gente tem que entender isso, que às vezes a gente pega uma plantinha, isso já aconteceu comigo, eu ponho dentro de casa e acabo matando a planta, porque não tem a luminosidade ideal por no mínimo 4 horas por dia ou 5 horas por dia. A casa tem que estar clara para você ter uma plantinha. Então você vai escolher a planta, você tem que ver primeiro o ambiente. Essa plantinha aqui é a que vai representar as plantas na sombra. Claridade, ó. Agora eu vou fechar aqui todas as janelas da minha casa para mostrar para vocês como é que não se deve ter ela dentro de casa. Aqui não tem nenhuma lâmpada acesa. Deixa eu fechar aqui a janela, já eu volto a mostrar para vocês. Olha aí, gente, ó. Tá claro, não tá? Vocês estão vendo aí? Porque a gente tá de dia, as janelas estão fechadas, mas não é uma luz ideal para se cultivar uma planta. Já fica escuro demais. A única planta que vai se adaptar a esse pouquinho lugar mais escuro assim um pouquinho é uma grama só que eu conheço que tem, que o nome é grama preta, mas mesmo assim ela precisa de um pouquinho de claridade, não aquele escuridão. Desse jeito aqui, se eu manter essa planta aqui dentro nessa claridade aqui, ela vai acabar morrendo, porque ela precisa de luz. Então, planta de sombra, não é que você vai pegar e colocar ela numa sombra escura que ela vai sobreviver, não. Ela sempre precisa de claridade. Quanto mais claridade ela pega dentro de casa, mais bonita ela fica. Eu vou mostrar aqui de novo ela na meia sombra com claridade. Tirar uma foto do antes e depois e deixo aqui pra vocês verem. Olha só, aqui tá meia sombra, né? Eu recebi um comentário uma vez: Sandra, meu vaso ele tá metade no sol, metade na sombra.
pessoa não sabia o que era meia sombra, né? Então eu fui explicar pra ela, não é metade do vaso no sol e nem na meia sombra, né? É um pouco até engraçado, mas não é, porque às vezes as pessoas não sabem e vai ao pé da letra. Então o que significa meia sombra? Esta planta minha aqui, ela tá na meia sombra sim, só que ela tá pegando o sol da manhã, enquanto o sol vai afastando, ela vai ficando na sombra. Mas a claridade, como ela tá aqui na minha área, vai ficar o dia todo bastante claro. Se chama Zamioculca. Quem tá na meia sombra aqui também, que pega bastante sol, pra vocês verem como a meia sombra, ela tá deixando as minhas suculentas coloridas devido ao sol daqui que é muito quente. Olha só. Essa é uma Milky Way. Olha a cor que ela tá. E ela tá na meia sombra. Se eu colocar aqui na minha região essa planta no sol pleno, ela torra, né? Então eu deixei ela aqui na minha sombra para poder adaptar mais. Depois eu posso até colocar ela quando ela estiver mais adaptada um pouquinho, mas eu tenho medo de queimar as pétalas. Então, aqui, meia sombra. Esta planta aqui que vocês estão vendo nesse sol aqui, ela está na meia sombra. Ela está se adaptando para mim colocar ela no sol pleno. Que são aquelas patinhas de elefante que eu replantei aqui com vocês. Vamos aqui nesse lindo muro aí, ó, como é que tá de flores. Essas plantas exórias, me mandaram um comentário perguntando por que as minhas exórias só viviam floridas e a pessoa tinha algumas exórias que não florescem de jeito nenhum. Já tinha feito de tudo, já tinha adubado, já tinha trocado substrato. O que acontece? Nesse momento aqui, nesse solzão, nós estamos 8h30 da manhã. E o solzão está assim, gente, ó. Olha onde ele tá. Bem quente. Então, o que acontece? Essas plantas minhas aqui, enquanto tiver sol durante o dia, elas estão pegando sol. Elas são plantas de sol pleno. Então, vocês vão perguntar, mas planta do sol pleno tem que estar de 7 da manhã às 6 da tarde, né? Que aqui até às 6 horas da tarde tá sol. Tem lugar em região do Brasil que não tá. O que eu digo pra vocês? Não, planta de sol pleno são plantas que tem que pegar no mínimo 6 horas de sol por dia. Independente de qual seja o horário, se é pela manhã ou se é pela tarde, né? Então sua planta pegou o sol durante 6 horas por dia e ela ficou linda, maravilhosa. Ela é planta de sol pleno. Geralmente a maioria das plantas, arbusto, árvore, roseiras, essas plantas que são assim, todas as palmeiras também, né, que são uma que não floresce, que tem uma bem aqui assim, ó, que elas gostam de sol pleno. Então vamos entender um pouquinho. Sol pleno, 6 horas de sol por dia. Meia sombra, 4 horas de sol por dia, mas no início da manhã ou no final da tarde, que é o período mais do sol mais que não é tão quente. Essa é a regra para quem tem plantas de meia sombra. Sombra, nem pode ser que pegue um pouquinho do solzinho da manhã, mas muito pouco, mas que tem que ter bastante claridade onde a planta esteja. Se não tiver claridade, a planta não se desenvolve bem. Por quê? Porque ela precisa da claridade, da iluminação para poder produzir a fotossíntese e ficar uma planta linda. Então, espero que vocês tenham entendido. As rosas do deserto, essas lindonas aqui, elas ficam aqui também em sol pleno. Tem essa, e tem essa, e tem essa. As outras ainda não adaptei. Elas pegam o sol, no caso meia sombra, né? 4, 5 horas de sol. Lá atrás, tem umas ali que pegam a tarde toda. Mas as que pegam mais sol são essas aqui. Espero que o vídeo tenha ajudado a vocês a tirar alguma dúvida que vocês tinham sobre a respeito de plantas no sol pleno, plantas na meia sombra e planta de sombra. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. Então é isso, agradeço a todos. Se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe o seu like e até o próximo vídeo com mais uma dica de jardinagem ou tirando mais alguma dúvida ou algum artesanato aqui do canal Sandra Ferraz. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.